Magnificat anima mea Domini. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, louvado seja Deus pela tua vida, pelas tuas lutas e pelas tuas conquistas em Deus. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão. Na 19ª semana do tempo comum, no mês vocacional, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser por caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isto, a não ser aquele a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, e outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, Bíblia, né? Bíblia. Palavra de Deus, carne, palavra que se faz carne, palavra que se faz verdade. Eu fico olhando essa palavra aqui e fico pensando como os nossos irmãos separados e fundamentalistas, né? Como podem encarar a palavra de Deus nesse evangelho de hoje, que é tão claro. E nós percebemos tantas situações, tantas situações de casamentos que jamais deveria ter acontecido. No tempo da minha mãe, no tempo dos nossos avós, né, talvez, as pessoas suportavam, e era bem assim, né? A mulher era tratada com maior desprezo, talvez, não sei se essa é a palavra, mas talvez com muita falta de respeito, não tinha valor, né? A mulher não tinha valor. E a mulher segurava aquele matrimônio por amor aos filhos. É tão bonito isso. Era um santo sacrifício que muitas delas passaram e nós vimos, nós assistimos, né? Vimos testemunhos de mulheres que, por conta
dos seus filhos abdicaram-se de si mesmo e suportaram o matrimônio. É bonito isto. Mas hoje a gente está vivendo uma situação em que, sinceramente, amados filhos, é preciso entender hoje um olhar mais sério para hoje, onde a mulher se sente e percebe que ela tem capacidade, tem capacidade. Veja bem o que o padre está dizendo. Existe casamento que não deveria ter existido, não deveria ter existido mesmo. Por isso, canonicamente falando, canonicamente, as pessoas devem buscar orientação para esse matrimônio, se é legítimo, se não é legítimo. Aqui Jesus diz assim: a não ser despedir a mulher por situação de caso ilegítimo. E como saber se o casamento é legítimo ou é ilegítimo? Direito canônico. A igreja vai te responder. A igreja vai te responder. Mas, independente disso, é importante dizer que você é muito capaz. Você é uma mulher muito capaz, muito capaz. Né? Nós estamos hoje falando de feminicídio, né? Homens que têm matado mulheres. Essa história cada vez mais fica mais forte na nossa sociedade, né? Não é possível, não é possível a mulher chegar a esse ponto. É preciso ter uma vida diante de Deus mais, digamos assim, mais coerente, sabe? Partilhar mais com seu padre, buscar mais orientações, buscar mais reflexões, porque não é possível um casamento onde a mulher é totalmente desvalorizada. E aí, esse casamento, aqui diz aqui, não são mais duas pessoas, mas uma única pessoa, ou seja, o amor os uniu, o amor une. Então é preciso perceber isso. Então, quando o homem maltrata a mulher, está maltratando a si mesmo. Quando a mulher maltrata o homem, ela está maltratando a si mesma, porque agora é uma só carne. E quando isso não acontece, é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda. E aí, essa pergunta perniciosa que fizeram a Jesus, que os fariseus fazem a Jesus, é Moisés permitiu dar o divórcio, despedir a mulher, e Jesus prontamente diz: foi por causa da dureza dos vossos corações. Então veja bem, a mulher naquele tempo, ela, quando o marido a abandonava, ela ficava à mercê da sorte, de favores das pessoas. Ela não tinha direito a nada, a nada. Ela mendigava. Muitas mulheres partiram até para o mundo da prostituição naquele tempo. E aí, Moisés permitiu dar esse divórcio por causa da dureza do coração, porque a mulher estava sendo maltratada, pisoteada, envergonhada, machucada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A mulher mendigava. Então, veja bem, Moisés encontrou um caminho de que aquela família deveria acolher aquela mulher. Aquela mulher deveria ser acolhida. Aí o homem diz: se for assim, não vale a pena casar. Ora, casamento não é para você fazer da sua esposa a escrava. Ué, não é para isso. Não vamos entender isso. Nem no Antigo Testamento, a submissão da mulher, a submissão era de fazer com que aquele homem que deve estar em Deus conduzisse aquela casa.
submissa na condução, ou seja, ela era submissa porque aquele homem era um homem de Deus e que conduzia aquela casa. Agora, o seu marido não é um homem de Deus. E se não for um homem de Deus, como é que você vai se submeter? Se submetemos apenas a Deus? Porque esse homem que casou na igreja, que recebeu o sacramento, precisa entender que aquilo que o Evangelho das Bodas falava, que o mestre Sala elogia aquele homem que guardou o vinho melhor até agora, esse elogio foi feito ao homem, porque até agora o seu casamento está uma maravilha, porque você tem mantido a felicidade, ou seja, mantido a espiritualidade, mantido a presença de Deus naquela casa. Cabe ao homem essa função de manter a presença de Deus naquela casa. E por isso a mulher é submissa. A submissão na condução desse homem para Deus, essa casa para Deus. E aí, amados filhos, vai dizer aqui, tem homens, todos são, diz aqui no versículo 11, Jesus responde, nem todos são capazes de entender isto, a não ser aqueles a quem é concedido. Tem gente que tem vocação para o matrimônio. Tem gente que tem vocação para o matrimônio, que é bonito. Porém, existem homens incapazes para o matrimônio, não tem maturidade. Maturidade na fé, maturidade na afetividade, maturidade na responsabilidade. Não tem, ele não foi preparado, ou seja, ele não tem maturidade. É incapaz de assumir o casamento. E há outros que se fazem assim, incapazes, por amor ao reino de Deus, como os sacerdotes religiosos, as religiosas, incapazes para o casamento, no sentido de que a nossa vida religiosa é oferecida como santo sacrifício para o reino de Deus. Ou seja, não nos casamos para ofertar totalmente a nossa vida a Deus, aos cuidados de Deus. Então, o homem casado assume um sacerdócio de oferecer essa família totalmente a Deus. A mulher casada assume a missão de se submeter a esta realidade de fé que este homem é obrigado a realizar. Na igreja existem muitos casamentos ilegítimos, nós sabemos disso, por isso nós vemos tantas segundas uniões, né, pessoas, casais de segundas uniões, e a igreja tem um maior amor e cuidado com esses casais. Esses casais são restritos em algumas situações dentro da igreja, consciente que são impedidos de algumas situações, porém, a igreja tem todo cuidado, todo carinho para com esses casais. E a igreja agradece a esses casais que se submetem à orientação da igreja. Então, como é importante nós percebermos isso. Então, o evangelho de hoje mexe com algumas situações diversas. Peçamos a Deus pelo seu matrimônio. Peçamos a Deus, você que hoje é uma mulher separada, desquitada, que você tenha sabedoria e tenha firmeza na fé e acompanhar as orientações da igreja. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos dê a graça da fidelidade. Que a Santíssima Mãe de Deus, Rainha do Clero, nos fortaleça e nos ajude a conquistar a casa para cuidar de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.